O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? A certeza que Davi tinha e que não estava sozinho. Ele tinha um pastor que estava com ele o tempo todo. E nós também temos essa certeza, amém? Porque você tem um pastor que está com você o dia todo, não é o Aldo, é o próprio Deus que está com você o dia todo. Agora percebe, fala aqui o texto seguinte: o teu cajado e a tua vara, percebeu? Cajado, o que é cajado, o que é vara? O teu cajado e a tua vara me consolam. O que é cajado e o que é vara? A vara é o convite para a repreensão, para o ensino. Quando nós estamos com o nosso filho meio agitado em casa, pega a vara é o cinto, né? E quer chamar para a correção. E também fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Olha, não é maravilhoso? Né? E o cajado, o que é cajado? O cajado, imagina o seu guarda-chuva, né? E tem uma curvinha no guarda-chuva, tem uma curvinha? Aquela curvinha do guarda-chuva, imagina agora o cajado. O cajado é uma ferramenta que o pastor usava lá para a proteção das ovelhas. E o cajado é o símbolo do pastor, que tem duas funções. O cajado, sabe quais são as funções do cajado? Duas funções. A primeira função do cajado é socorrer a ovelha do buraco. Aquela pontinha do guarda-chuva, socorrer do buraco, a ovelha caiu lá, socorrer ela do buraco. E a outra função é também disciplinar a ovelha, dar uma chamada de atenção. Você está fora do caminho, acorda para Jesus. E então Davi falou que a repreensão que Deus dá para ele e o consolo dele vinha tudo do Senhor. Que maravilha, né, irmão? Saber que nós temos um Deus que está aqui em nossos corações. O Deus que esteve com Jacó, com Abraão, com Moisés, com Paulo, Timóteo, Tito, né? Quem mais? Febe, né? Rode, Josué, Esdras, Neemias, Jeremias, Daniel, Jonas, né? Esse Deus que esteve com eles está conosco, amém, irmãos? Amém? Amém. Porque ficamos abatidos, desanimados e muitas vezes desesperados, porque a nossa mentalidade está focada praticamente 100% na terra. Aí ficamos apreensivos com tudo. Mas quando nós olhamos para o nosso pastor, a gente começa a descansar e vem ter um alívio, né? A paz reina no nosso coração. Por isso que eu sempre ensino para os irmãos aqui que nós somos a igreja viva do Senhor, né? Pode deixar assim mesmo, está tranquilo. Tudo bem, estou aprendendo, mas deixa aí, vai lá. Beleza. Então acontece, o pastor que esteve com Davi está conosco, está nos alimentando da sua paz, do seu amparo, da sua proteção. Mas lendo o texto sagrado, nós vamos entender também o quanto Davi tinha uma intimidade com Deus, né?
E o que é intimidade, irmãos? É relacionamento. E o que é relacionamento, irmãos? É amizade. Quando nós temos amizade com alguma pessoa, com alguém, a gente caminha com essa pessoa, não é verdade? Porque há um relacionamento, e nesta amizade não há falsidade. E nesse sentido há o quê? Um crescimento. Então Davi ensina para a minha vida que ele tinha uma amizade tão grande com Deus, que diz: o Senhor é o meu pastor. Não era o seu poder aquisitivo que era o pastor dele, não era o seu poder político que ele tinha como rei, né? Mas era o pastor que criou o universo, que o criou, que estava com ele. Irmãos, essa certeza nos faz sorrir no meio das turbulências dessa vida. Se perguntássemos às pessoas entrevistando essa cidade, quem não tem aqui problema? Ora, todo mundo tem seus problemas. Só quem não tem são nossas crianças lá, que não tem nenhum problema, né, irmão Fernando? Querem só balinha, brincar, tomar banho de mangueira, né? Tomar banho de mangueira, eles querem isso, tomar banho de mangueira, pisar nas coisas e tal, brincar de carrinho, querem isso, não tem nenhum problema. Eles têm vontade de fazer as coisas para estarem satisfeitos, como criança. Mas quem tem problema somos nós, porque os problemas nos vêm por causa da nossa consciência. Nós começamos a entender, né? Nosso filho lá, na série de crianças, não vão mais colocar a mão no fogo. Eles sabem por que não vão colocar, porque sabem que vai se machucar, não é mesmo? Mas para uma criança de 1 ano de idade, vai colocar a mão no fogo, não tem consciência. Formou o seu cérebro da consciência no processo que está crescendo na mente dessas crianças. Davi também foi criança, eu também fomos criança, mas Davi agora está com a idade e ele reconhece que a felicidade do ser humano, né, só acontece quando esse ser humano coloca a sua cabeça, a sua mente no pastor. Olha que bênção, né? Que descansa no pastor supremo. E às vezes nós vemos tantos irmãos entre nós mesmos, a igreja muitas vezes preocupada com a posição do pastor, a posição daqui e dali, e o povo não se une porque falta a humildade, a comunhão. E Davi, rei, diz assim: ele, o meu pastor, me faltará. Ele fala mais: deitar-me faz em pastos verdejantes. O que é isso, meus irmãos? É tranquilidade. Está difícil, está apertado, mas estou tranquilo, porque eu sei que eu tenho um pastor que não é o Aldo, né? Mas é o próprio Criador que cuida de minha vida. Irmãos, isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que nos protege, que cuida de nós. E Ele diz mais para a minha vida, para nós: águas tranquilas refrigera a minha alma. Você já falou com alguém que está angustiado, que está amargurado, já desesperado? Essa pessoa está totalmente sem paz. Essa pessoa não tem alegria. Por quê? Porque ela está angustiada. Mas ele diz: refrigera a minha alma. O segredo está no toque da alma.
na intimidade. Então, se nós pararmos para pensar que nós temos um pastor que está conosco dia a dia após dia, temos só motivo de gratidão. Dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo, né, cuidando da minha vida. E ele fala mais: guia-me nas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. O amor de Deus nos direciona, nos conduz todos os instantes, e às vezes nós não percebemos que somos amados pelo Senhor, e a gente com a mente viciada, gente faz coisas sem refletir na gratidão. Volto a falar porque estamos com a mente só focada aqui na terra. Nós não somos desta Pirassununga, irmãos. Amém? A sua morada não é Pirassununga. Falando com meu pai, meu pai ligou para mim. Meu pai tem 86 anos de idade. Falou: pai, eu já comprei até meu lugar para quando eu morrer jogar lá no cantinho. Já está tudo pago, IPTU lá do buraco lá. Começou a rir de mim. Como assim? Eu posso ficar nesse lugar? Eu só vou saber se eu posso. Eu acho que pode, não sei. Porque lá só tem lugar para ficar três andares. Já está tudo prontinho. Quando eu fechar meus olhos, somente levar para lá e jogar lá junto com a minha saudosa esposa e pronto, para aguardar o final, o chamado do julgamento do Senhor. Ele falou assim: realmente, meu filho, nós somos todos passageiros aqui. Eu nunca pensei nisso. Eu falei assim: pai, o papai que me criou, que é o irmão dele, quando faleceu, eu ia pregar. Ele faleceu, teve um infarto, e eu fui no dia seguinte fui sozinho levar meu pai para o enterro, e lá em Recife não teve velório e tal, foi rapidamente, e eu fui sozinho levar, fazer todo o procedimento. Falei assim para ele assim: será que aquele lugar lá que foi enterrado em 91, como é que está aquele lugar lá? Então, meus irmãos, quem que nos dá paz completa, refrigério completo, é o Senhor. Vamos voltar ao pó. Ainda que venhamos ser cremados, né? O pessoal quer cremar, coloca a minha cinza que vai limpar. Não adianta cremar, recremar. A ordem é essa: ao pó retornará. É ordem bíblica. Mas quem refrigera a nossa alma é o renovo do Senhor. Então Davi tinha certeza da sua intimidade com o Pai. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele tinha um exército com ele. Ele tinha com ele o presidente da república com ele? Não! Ele tinha o próprio Deus. O próprio pastor estava com ele. Isso é que faz você e eu temos paz, irmãos. Ter tranquilidade, saber que Ele é um pastor que não nos abandona. Se o pastor te abandonar, meu irmão, põe na sua cabeça: você tem um pastor que nunca te abandona. Vou repetir: se esse pastor te abandonar, meus irmãos, não abandone Jesus, porque Ele é o seu pastor. Por isso que você fala aqui para os irmãos, Hebreus 12:2. É só ler a Bíblia. Fixar os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, eu quero ter paz. Eu tenho que viver em amizade com Deus. Sou humano, preciso buscar recursos para me ajudar, sim. Uma terapia, buscar um médico, nada impede de fazê-lo, certo?
Nada impede de fazê-lo. Eu não posso esquecer que quem está cuidando do médico é o pastor dos pastores. Amém? Quem está cuidando do dentista é o pastor dos pastores. Quem está cuidando do psicólogo, da psicóloga, é o pastor dos pastores. Eu me lembro como fosse hoje. A minha esposa lá no Rio de Janeiro, naquele centro cirúrgico, 6 horas de cirurgia. Me falaram assim, o médico falou assim: olha, eu não sei se vai voltar falando. Vamos só fazer a cirurgia. E nós ficamos em oração. Em oração. E a equipe médica, 6 médicos ali em cima do pescoço dela, 6 médicos. Puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Depois de 6 horas, nós orávamos na capela, voltávamos para esperar, ansiosos, procurando saber notícia e tal. Aí vem a notícia: ó, chegou, foi um sucesso a cirurgia. Agora, não sei de mais nada. Te agarra com o teu Deus aí, depende dele. E Deus fez a obra, como sempre fez e faz. Como nós não somos eternos aqui nessa terra, vamos todos ser transferidos, não é verdade? Mas então, voltando para o texto, Davi fala: não temerei mal algum. Quando você tiver que enfrentar uma cirurgia, lembre-se, o seu pastor está com você. Não tenha medo. Fui fazer um exame essa semana agora nas minhas varizes, né? O homem também tem varizes, irmão. O homem também tem varizes, né? Das minhas veias aqui na perna, minhas veias na perna. Fui lá ver, tá tudo 10, tudo bonitinho. Continua andando de bicicleta, caminhando, correndo. Eu digo: eu sei, obrigado, que eu estou cuidando da carcaça. Mas essa carcaça aqui não é eterna. Mas o eterno, meus irmãos, é a nossa intimidade com o Pai. Por isso que ele fala: o Senhor é o meu pastor. Nossas preocupações, questões financeiras, né? Questões de enfermidade na família, desemprego, fica preocupado, normal, né? Educação de filhos, educação de netos, fica preocupado sim, mas não podemos colocar 100% dessa preocupação, colocar 100% no Criador, no pastor, aquele que conduz a nossa vida. Aí sim, a alegria aparece para todos verem que nós não somos apenas frequentadores de uma igreja, nós estamos participando da obra do Senhor, amém? Porque eu falo assim: eu sou daquela igreja, é muito bom falar assim: eu sou daquela igreja, tá, beleza, mas chegou a tempestade, querido, chegou a enfermidade, chegou a doença, chegou o Covid-19, que aniquilou a humanidade. Como vamos nos comportar diante dessa peste, dessa coisa que acabou com a humanidade? Como nos comportar? Se agarrando com Deus, porque tudo está na palavra, tudo contribui para aqueles que amam o Senhor. Ora, eu aprendi na Covid-19 que eu precisava cada vez mais me envolver com o Senhor. Isso que Deus quer para nós, que nessa noite, nesse culto de oração, culto de educação, culto de ensino da palavra, nós possamos voltar para nossas casas, nossa cabeça acesa. E eu tenho um pastor. Fala comigo assim: eu tenho um pastor infalível. Ele é infalível porque ele é o Criador. E você, nós estamos aqui para fazer a diferença. Você pode ir para o Japão, onde você e eu estivermos. Lá temos que brilhar. Eu vi hoje
uma palavra de uma médica que me chamou muita atenção. Ela fez uma comparação entre o cérebro e a mente, e me chamou muita atenção. Ela falou assim, comparando, porque eu via muito na faculdade o pessoal falar assim, a mente, eu ficava assim meio viajando, mente. Ela falou assim, ó, a mente é comparada à luz, e o cérebro é comparado à lâmpada, que é a parte do órgão, e fez entender. Então a lâmpada é o cérebro e a luz é a mente. Se a minha mente estiver focada no Criador, terei uma mente renovada no Senhor, amém? Então Paulo fala em Romanos 12, não é assim? Romanos 12, 2, a mente transformada. E hoje em dia todas as pessoas querem ser doutoras, todo mundo quer saber de tudo, que está na internet, está assim, na internet todo mundo dá aula, ninguém quer ser aluno, né? Muitos querem ser somente doutores, sabedores, mas aprender a ser discípulo, a ser humilde é o segredo. Então, para concluir, Davi disse, o Senhor meu pastor, e ele falou ainda, habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é isto? Intimidade com o Pai. A casa do Senhor vai muito além do ambiente aqui, é a intimidade com o Pai, porque nós hoje somos a casa do Senhor direta. Ele habita em cada um de nós, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe que eu estou pensando contra a irmã, contra o irmão, contra a irmã, Ele sabe, e vice-versa. Mas sabemos estar ligado, Ele vai tratando, vai trazendo para a comunhão, para o amor, para o crescimento, né? Para o foco da verdade, né? Que é Jesus Cristo, que nos dá paz completa. E que Ele nos abençoe, nos guarde. Antes de louvar a Deus, eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo 62, no versículo do 5 ao 8, que diz assim: ó minha alma, espere somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e minha salvação, e é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Esse louvor, né, eu sempre falo, né, o significado que tem para mim. E eu acho que para os irmãos também vai ter um significado também. Ele diz assim que mesmo quando vem as noites traiçoeiras, né? E se a cruz pesada for, Cristo está contigo, está comigo. O mundo nos faz chorar, né? Mas Deus nos quer sorrir. Então é como o pastor falou, né? A gente tem que estar sempre firme com Deus, né? Porque Deus é a nossa rocha, como o Senhor falou. E o pastor, ele tem razão. Então, quando eu vi noites traiçoeiras, pessoas traiçoeiras, problemas financeiros, lembra desse louvor? Tá? Provas difíceis, lembra desse louvor. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Todos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estarás comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A palavra do Senhor, ela nos ensina que devemos orar por todos os homens, todas as pessoas. Está lá em Timóteo, né? Orar pelos reis, pelas autoridades. Então, a missão da igreja também é orar. E nós iremos levantar um clamor de oração nesse instante, em favor da nossa nação, nosso país. Vamos colocar diante do Senhor a nossa cidade, o nosso estado, né? Os missionários, né? As nossas famílias, né? Os irmãos têm também suas dificuldades pessoais, vamos me colocar diante do Senhor, tá? Para que possamos estar nesse clamor de oração. Justamente, Deus possa abençoar que está desempregado das portas de emprego, né? Dando a paz para todos. Certo? Tem bastante, né? Orar para que Deus possa dar aos governadores, né? Sabedoria para poder lidar, para que eles possam também terem temor a Deus, né? Orar pela nossa unidade, nossa igreja, para que Deus possa mandar para cá pessoas que amam a obra do Senhor, que queiram fazer a obra do Senhor Jesus. Enfim, vamos estar levantando um clamor de oração. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
vez, Pai, até pelo Teu grande amor em nossas vidas. O Senhor nos trouxe para cá, nesta noite, para aprender do Senhor e voltar para nossas casas, com nossas mentes cheias da Sua palavra. O Senhor nosso pastor e nada nos faltará. Quando chegar em nossa vida a enfermidade, não podemos esquecer que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não falta para nós nada, inclusive a enfermidade. Mas nós não somos desamparados, porque o Senhor é nosso pastor. Nos dá a tua paz a cada manhã. Abençoa a sua igreja, que é representada, suas famílias também, e que o amor de Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja amada e com todo o povo dos seus da face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.